Existe uma verdade que poucos têm coragem de aceitar. A maioria das pessoas vai passar a vida inteira esperando que alguém apareça para salvá-las. Esperando que o mundo mude, que as circunstâncias melhorem, que a sorte finalmente bata na porta. Mas os estoicos, há mais de 2000 anos, já sabiam de algo que muita gente ainda não entendeu. A única pessoa capaz de transformar a sua vida é você mesmo. E sim, mesmo estando completamente sozinho. Se você chegou até aqui, provavelmente está passando por um momento difícil. Talvez tenha perdido pessoas que considerava importantes. Talvez tenha falhado em algo que era essencial para você. Ou talvez simplesmente esteja cansado de sentir que está sempre correndo atrás de algo que nunca chega. Eu quero que você saiba que este vídeo foi feito exatamente para você. Porque hoje nós vamos mergulhar fundo nos ensinamentos mais poderosos do estoicismo para que você aprenda a ser suficiente por si mesmo e recomece a sua vida em 2026 com uma mentalidade completamente nova. Marco Aurélio, o imperador romano que governou um dos maiores impérios da história, escreveu em seu diário pessoal algo que resume perfeitamente a essência do que vamos tratar aqui. Ele disse que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Pense nisso por um instante. Um homem que tinha o mundo inteiro aos seus pés, exércitos, riquezas, poder absoluto, reconhecia que nada disso importava se a mente não estivesse em ordem. Ele entendeu que a verdadeira fortaleza não vem de fora, ela nasce de dentro. E esse é o primeiro grande ensinamento que preciso compartilhar com você. Ser suficiente não significa que você não precisa de ninguém. Não é sobre se isolar ou fingir que não sente falta de conexão humana. Ser suficiente é sobre não depender emocionalmente de nenhuma pessoa, situação ou circunstância para estar em paz consigo mesmo. É sobre construir uma base interna tão sólida que mesmo quando tudo ao redor desmoronar, você permanece de pé. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, passou por situações que destruiriam qualquer pessoa comum. Ele foi exilado, perdeu sua fortuna, foi condenado à morte pelo próprio imperador que ele havia aconselhado durante anos. E mesmo diante de tudo isso, ele manteve sua compostura. Sabe por quê? Porque ele não havia construído sua identidade em cima de coisas que podiam ser tiradas dele. Sua paz não dependia de aprovação, de status ou de conforto material. Ela dependia apenas da sua capacidade de pensar com clareza e agir com virtude. Agora, eu sei que ouvir isso pode parecer bonito na teoria, mas difícil na prática. Você pode estar pensando: como eu vou ser suficiente se estou sozinho, sem dinheiro, sem apoio, sem direção? E essa é exatamente a pergunta certa para fazer neste momento. Porque a resposta vai mudar completamente a forma como você enxerga a sua situação. Antes de continuarmos com esse conteúdo valioso, peço que, se esse ensinamento te fez evoluir, retribua com um like e se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Epicteto, o filósofo estoico que nasceu escravo, ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas sim o julgamento que fazemos sobre elas. Ele vivia acorrentado, sem liberdade, sem posses, sem direitos. E ainda assim, ele se tornou um dos pensadores mais respeitados de toda a história, porque ele descobriu algo que a maioria das pessoas nunca descobre. Você pode estar preso no corpo, mas a sua mente sempre será livre. E é na mente que mora a verdadeira liberdade. Quando você está sozinho e decide recomeçar, a primeira coisa que precisa fazer é parar de se vitimizar. Eu sei que isso dói de ouvir, mas é a verdade que ninguém tem coragem de te falar. Enquanto você estiver se enxergando como uma vítima das circunstâncias, você estará entregando o controle da sua vida para forças externas. Você está basicamente dizendo ao universo que não é capaz de mudar a própria realidade. E os estoicos nunca aceitariam isso. Marco Aurélio escreveu que o obstáculo é o caminho.
Essa frase carrega mais sabedoria do que bibliotecas inteiras. O que ele quis dizer é que aquilo que você vê como problema é, na verdade, a sua maior oportunidade de crescimento. Está sozinho? Ótimo. Use essa solidão para se conhecer de verdade, sem a interferência de opiniões alheias. Perdeu tudo? Perfeito. Agora você tem a chance de reconstruir do zero, dessa vez da forma certa. Fracassou? Melhor ainda. Porque agora você sabe exatamente o que não funciona. A solidão, quando bem utilizada, é a ferramenta mais poderosa que existe para o autoconhecimento. A maioria das pessoas foge dela desesperadamente. Ligam a televisão, abrem as redes sociais, procuram qualquer distração para não ficarem a sós com seus próprios pensamentos. Mas o estoico faz o oposto. Ele abraça o silêncio. Ele se senta consigo mesmo e enfrenta cada pensamento, cada medo, cada insegurança, porque ele sabe que é ali, no confronto com a própria mente, que nasce a verdadeira força. Sêneca dizia que a pessoa que aprendeu a estar consigo mesma nunca estará solitária. Existe uma diferença enorme entre estar sozinho e ser solitário. Estar sozinho é uma circunstância. Ser solitário é um estado mental. Você pode estar rodeado de 1000 pessoas e se sentir completamente vazio por dentro. E pode estar absolutamente sozinho e sentir uma paz que a maioria nunca vai experimentar. A diferença está na relação que você tem consigo mesmo. Agora vamos falar sobre recomeçar, e eu preciso ser direto com você. Recomeçar não é fácil. Nunca foi e nunca será. Qualquer pessoa que te diga que existe um atalho está mentindo. Mas existe algo que torna o recomeço não apenas possível, mas inevitável: a decisão. A decisão firme, inabalável e absoluta de que você não vai mais aceitar viver abaixo do seu potencial. Os estoicos acreditavam que cada dia é uma nova vida. Cada manhã que você abre os olhos é uma oportunidade de se reinventar. Você não precisa esperar o ano novo, a segunda-feira ou o momento perfeito. O momento é agora. Sempre foi agora. Marco Aurélio acordava todos os dias e se lembrava de que poderia encontrar pessoas invejosas, ingratas e violentas ao longo do dia. Mas ele escolhia agir com virtude mesmo assim. Porque a escolha de como reagir ao mundo era dele e de mais ninguém. Quando você decide recomeçar sozinho, a primeira batalha é contra o seu próprio ego. O ego é aquela voz interior que diz que você não é bom o suficiente, que é tarde demais, que os outros vão te julgar. O ego quer manter você exatamente onde está, porque a zona de conforto, mesmo que seja miserável, é familiar. E o familiar parece seguro, mas seguro não significa bom. Seguro muitas vezes significa estagnado. Epicteto ensinava que devemos nos preocupar apenas com aquilo que está sob o nosso controle. Você não controla o que os outros pensam sobre você. Não controla o passado. Não controla as circunstâncias econômicas do país, mas controla as suas ações, os seus pensamentos e as suas escolhas. E é exatamente aí que mora o seu poder. Vou te dar um exercício prático agora. Pegue um papel ou abra o bloco de notas do seu celular. Divida a página em 2 colunas. Na primeira coluna, escreva tudo aquilo que está te incomodando na vida e que você não pode controlar. Na segunda coluna, escreva tudo aquilo que você pode fazer a respeito de cada situação. Você vai perceber que a maioria das suas angústias está na primeira coluna, em coisas que fogem completamente do seu alcance, e que as soluções reais estão na segunda coluna, em ações simples e concretas que dependem exclusivamente de você. Esse exercício é baseado na dicotomia do controle, que é o princípio mais fundamental de todo o estoicismo. Quando você internaliza essa ideia, sua vida muda radicalmente. Porque você para de gastar energia com aquilo que não pode mudar
e começa a investir toda a sua força naquilo que pode. Agora, vamos falar sobre um ponto que muita gente ignora quando tenta recomeçar: a disciplina. A motivação é como uma fogueira de palha. Ela acende rápido e apaga mais rápido ainda. Você pode assistir esse vídeo e se sentir inspirado por algumas horas, talvez alguns dias. Mas se não construir hábitos sólidos, essa inspiração vai evaporar e você vai voltar exatamente para onde estava. Os estoicos não acreditavam em motivação. Eles acreditavam em disciplina. Marco Aurélio governava um império, lutava em guerras, enfrentava pragas e traições. E mesmo assim, todos os dias, sem exceção, ele se sentava para escrever em seu diário. Não porque estava motivado, mas porque era disciplinado. Ele entendia que a consistência supera o talento, a sorte e até mesmo a inteligência. Se você quer recomeçar de verdade em 2026, precisa criar uma rotina que trabalhe a seu favor. Acorde cedo, medite nem que seja por 5 minutos, leia pelo menos 10 páginas de um bom livro, exercite o corpo, cuide da sua alimentação e no final do dia, antes de dormir, faça uma revisão do que fez. Pergunte a si mesmo: eu vivi esse dia de acordo com meus valores? O que posso melhorar amanhã? Sêneca fazia esse exercício todas as noites. Ele chamava isso de prestar contas a si mesmo. Se você quer aprender a aplicar esses segredos estoicos no dia a dia com passo a passo, te convido a fazer parte do Manual do Estoicismo. Lá, você vai encontrar um guia completo e prático para transformar sua mentalidade e construir a vida que merece. Para acessar, basta clicar no link da descrição. Te aguardo lá. Agora vamos falar sobre algo que pode estar te impedindo de avançar neste exato momento: o medo do julgamento. Quando você decide mudar, as pessoas ao redor nem sempre vão aplaudir. Muitas vezes, elas vão questionar, criticar e até tentar te puxar para baixo. Não por maldade necessariamente, mas porque a sua mudança reflete nelas a própria estagnação. Quando você cresce, você se torna um espelho incômodo para quem escolheu permanecer parado. Os estoicos tinham um entendimento profundo sobre isso. Epicteto dizia que se alguém falar mal de você, não tente se defender. Simplesmente diga que essa pessoa não conhece os seus outros defeitos, pois, se conhecesse, não teria mencionado apenas aqueles. Essa resposta carrega uma sabedoria impressionante. Ela mostra que o estoico não se abala com críticas porque ele conhece a si mesmo melhor do que qualquer pessoa de fora. Ele já fez o trabalho interno, ele já confrontou suas fraquezas. E por isso, nenhuma opinião externa tem o poder de desestabilizá-lo. Quando você está recomeçando sozinho, o julgamento alheio pode ser especialmente doloroso. As pessoas vão perguntar por que você mudou, vão dizer que era melhor antes, vão tentar te convencer de que você está exagerando. Ignore, não com raiva, não com ressentimento, mas com compaixão. Entenda que essas pessoas estão falando a partir das próprias limitações e medos. A jornada é sua e de mais ninguém. Outro ponto fundamental para quem está recomeçando é aprender a abraçar o desconforto. A vida moderna nos ensinou a evitar qualquer tipo de sofrimento. Tudo precisa ser rápido, fácil e prazeroso. Mas os estoicos sabiam que o crescimento real acontece justamente no desconforto. Quando você faz algo difícil, algo que exige esforço, algo que te tira da zona de conforto, você está literalmente expandindo os seus limites. Sêneca praticava voluntariamente a pobreza. De tempos em tempos, ele dormia no chão, comia a comida mais simples e vestia roupas velhas. Não porque era masoquista, mas porque queria se lembrar de que era capaz de viver com o mínimo. Ele queria eliminar o medo de perder tudo, porque quando você sabe que consegue sobreviver com pouco, nada mais tem poder sobre você. Esse conceito é revolucionário para quem está recomeçando.
Muitas vezes, o medo de perder o pouco que resta paralisa a pessoa. Ela não arrisca, não tenta, não se move. Mas o estoico que praticou o desconforto sabe que mesmo no pior cenário, ele sobrevive. E não apenas sobrevive, ele prospera. Porque a força construída no desconforto é a mesma força que o carrega em qualquer tempestade. Vamos agora a um dos ensinamentos mais poderosos que conheço. Marco Aurélio escreveu que o melhor tipo de vingança é não se tornar igual ao inimigo. Muitas pessoas que estão recomeçando carregam mágoas e ressentimentos. Alguém as traiu, alguém as abandonou, alguém as decepcionou profundamente. E o desejo natural é querer retribuir a dor. Mas o estoico entende que o ressentimento é como beber veneno e esperar que o outro morra. Quando você carrega ódio, raiva e desejo de vingança, quem sofre é você. A outra pessoa segue a vida normalmente enquanto você queima por dentro. Perdoar não significa aceitar o que fizeram com você. Significa libertar a si mesmo do peso que aquela situação colocou sobre os seus ombros. É soltar a corda que te mantém preso ao passado para que suas mãos fiquem livres para construir o futuro. E falando em futuro, preciso abordar um tema essencial: o propósito. Quando você está sozinho e recomeçando, é comum sentir que a vida perdeu o sentido, mas a verdade é que o sentido não é algo que você encontra, é algo que você cria. Os estoicos acreditavam que cada ser humano tem um papel a cumprir no universo. Não um papel grandioso como salvar o mundo, mas um papel autêntico de ser a melhor versão possível de si mesmo e contribuir para o bem comum. Seu propósito não precisa ser extraordinário. Pode ser simplesmente ser um exemplo de integridade. Pode ser criar algo que ajude outras pessoas. Pode ser superar suas próprias limitações e inspirar outros a fazer o mesmo. O importante é ter uma direção. Porque uma pessoa sem direção é como um barco sem leme, vai para onde o vento soprar. Epicteto ensinava que não devemos nos preocupar com a quantidade de anos que vamos viver, mas com a qualidade desses anos. Recomeçar em 2026 não é sobre ter mais coisas, mais dinheiro ou mais seguidores. É sobre ter mais clareza, mais paz interior e mais alinhamento com quem você realmente é. Eu quero que você reflita sobre uma coisa agora. Daqui a um ano, em 2027, você vai olhar para trás e ver um de dois cenários. No primeiro, você vai se ver exatamente onde está hoje, com as mesmas reclamações, os mesmos medos, as mesmas desculpas. No segundo, você vai se ver transformado, mais forte, mais sábio, mais completo. A diferença entre esses dois cenários não é sorte, não é talento e não é circunstância. A diferença é a decisão que você toma hoje. Marco Aurélio dizia que a alma se tinge da cor dos seus pensamentos. Se você pensa em derrota, atrairá derrota. Se pensa em escassez, viverá na escassez. Mas se decidir pensar em possibilidade, em crescimento, em evolução, sua realidade começa a se alinhar com esses pensamentos. Não por mágica, mas porque seus pensamentos influenciam suas ações, e suas ações constroem a sua realidade. Então, aqui está o meu desafio para você. A partir de agora, comprometa-se com 30 dias de disciplina estoica. 30 dias em que você vai acordar cedo, vai cuidar do corpo, vai ler algo que alimente sua mente, vai praticar a gratidão e vai se recusar a reclamar. Apenas 30 dias. Não é para sempre. É apenas um mês. Mas eu te garanto que ao final desses 30 dias, você não vai querer parar. Porque vai experimentar uma versão de si mesmo que nunca conheceu. Os estoicos nos ensinaram que a vida é curta demais para ser desperdiçada com arrependimentos. Sêneca escreveu que não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. O tempo está passando neste exato segundo. Cada minuto que você gasta reclamando, procrastinando ou se lamentando é um minuto que você nunca terá de volta. Estar sozinho não é uma sentença.
é uma oportunidade. É o universo te dizendo que chegou a hora de olhar para dentro, de construir de verdade, de se tornar a pessoa que você sempre soube que poderia ser. E recomeçar não é admitir derrota, é a prova mais pura de coragem. Porque é preciso uma força imensa para olhar para os próprios escombros e dizer: eu vou construir de novo e dessa vez vai ser melhor. Você não precisa da aprovação de ninguém. Não precisa que alguém acredite em você. Não precisa que as condições sejam perfeitas. Tudo o que você precisa já está dentro de você. A sabedoria para tomar boas decisões, a força para suportar o desconforto, a disciplina para se manter no caminho mesmo quando ninguém está assistindo. 2026 pode ser o ano em que tudo muda para você. Não porque o mundo vai mudar, mas porque você vai mudar. E quando você muda, o mundo ao seu redor é obrigado a se ajustar. Lembre-se, o estoicismo não é uma filosofia de passividade. É uma filosofia de ação consciente. É sobre fazer o que precisa ser feito, independentemente das circunstâncias, independentemente do que os outros pensam, independentemente de como você se sente. Porque os sentimentos passam, mas os resultados das suas ações permanecem. Esse é o caminho do estoico. Esse é o caminho de quem decide ser suficiente. E esse é o caminho que você está começando a trilhar agora. Agora eu quero ouvir de você. Me conta aqui nos comentários. Qual foi o ensinamento deste vídeo que mais tocou o seu coração? Qual foi aquela frase que fez algo mudar dentro de você? Eu leio todos os comentários e faço questão de responder. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like. Esse simples gesto ajuda o canal a crescer e permite que mais pessoas tenham acesso a esses ensinamentos que podem transformar vidas. Nos vemos no próximo vídeo. Continue firme na sua jornada.